Fortaleza e Ceará. Aliás, estou muito decepcionado com Fortaleza e com o Ceará, viu, meu caro Lucas Mota, Thiago Melo? Tá. Porque a gente poderia estar fazendo um programa leve, light, né, com os dois ali disputando vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana. Né? E aí o que a gente tem é uma grande tensão, os torcedores desesperados, né, essa é a realidade, né? Desespero completo, o drama do rebaixamento, porque o Ceará e o Fortaleza são 2 das 5 equipes hoje com mais chances de queda no campeonato, né? E a rodada de amanhã vai ser um drama, E a rodada de amanhã, hoje já tem jogo, né? Hoje tem 2 jogos, mas tanto faz para o rebaixamento. Eu não sei se foi de propósito que a CBF fez isso, mas de qualquer maneira, ou foi de propósito ou se foi coincidência, os 5 times com mais chances de queda jogam amanhã. Só tem um pequeno detalhe, o horário dos jogos. Veja bem, o Fortaleza entra em campo às 7 horas, ele não vai saber nada do que está acontecendo nos outros jogos. Vou fazer o dele. E o Vitória também entra em campo às 7 horas contra o Bragantino. Beleza, os dois jogam às 7. Às 7h30 começa a Juventude e Santos. Ou seja, o Santos, no intervalo do jogo contra o Juventude, já vai saber mais ou menos como é que estão os jogos, mas não vai ter terminado. Mas o Internacional, que entra em campo contra o São Paulo às 8, no intervalo do jogo do Inter, ele já vai saber o que vai ter acontecido com o Fortaleza. Por isso que eu acho uma sacanagem da CBF não colocar todos os jogos no mesmo horário. Sim. E o Ceará, que joga às 9h30, já vai estar mais tranquilo, vamos supor, se a galera toda perde aí, ou no máximo empata, o Ceará não vai... Mas o Ceará pode entrar no jogo contra o Flamengo na zona de rebaixamento. Que loucura. Por causa do horário do Sim. jogo. Então eu acho um absurdo, sinceramente. 37ª e 38ª rodada, na minha visão, todos os jogos deveriam ser no mesmo horário. Até para evitar esse tipo de coisa, porque você vai saber o que vai acontecer, você pode ser ajudado, prejudicado, mas é algo que não precisava acontecer se todos os jogos fossem no mesmo horário. Mas a televisão manda, aquela coisa toda, a rodada desmembrada. Alguns jogos não têm importância realmente, mas apesar que todos os jogos têm importância, né? Não, todos os jogos têm importância. Hoje, porque tem Libertadores, tem Sul-Americana. Por exemplo, quer ver como os jogos de hoje afetam exatamente os jogos para Ceará e Fortaleza? O Vasco, por exemplo, vai enfrentar o Mirassol. Se o Mirassol ganhar, o Mirassol garante matematicamente sua vaga na fase de grupos. E o Vasco fica com 45, que não está sendo uma pontuação, digamos, muito garantida. Sim. E vai fechar com o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro perder para o Palmeiras, ambos com 45, se essa é a matemática do 46, um empate não ajuda o Atlético Mineiro, por exemplo. Entendeu? Então, tem algumas nuances aí. E o outro jogo que é Fluminense contra o Grêmio, né? O Grêmio e Fluminense, uma briga aí pela essa 8ª vaga e o Fluminense também brigando por essa fase de grupos. Seria bom, no caso, para o Fortaleza especificamente, né? Que o Fluminense perdesse esse jogo, o Botafogo ganhasse do Cruzeiro na quinta-feira, e aí o Botafogo ficaria mais tranquilo, em tese, contra o Fortaleza, né? Pois é. Na última rodada. Essa diferença de horários dos jogos de amanhã, de quarta-feira, podem influenciar diretamente, inclusive... Eu estou falando, vamos supor que o Inter vai para o segundo tempo contra o São Paulo sabendo que aconteceu alguma coisa para ele que não é legal. Ou seja, ele pode mudar taticamente o jogo e ir para cima. Se por acaso os adversários... se bem que ele já está na zona de rebaixamento, né? Ele vai ter que ganhar de qualquer maneira. Né? Mas pode ser que um empate tire ele. Né? Vai que o Juventude ganhe de 2-0 do Santos. Mas enfim, de toda forma, eu não acho correto. Acho que todos os jogos deveriam ser no mesmo horário para times que estão disputando a mesma coisa. A gente vai